Olá pessoal, hoje nós vamos ler aqui uma notícia que está falando aí sobre de líderes, né, do Reino Unido. Entenda a pressão como premier britânico e como o cargo pode ser contestado. Essa pressão é contra o premier britânico, tendo em vista aí alguns acontecimentos aí da semana. E eu vou ler um pouco aqui dessa notícia, né? A popularidade de Keir Starmer caiu para uma das piores entre os líderes do Reino Unido. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, prometeu continuar no cargo de líder após o Partido Trabalhista sofrer derrotas nas eleições locais, o que aumentou as dúvidas sobre sua capacidade de governar. Alguns críticos dentro do partido pediram sua renúncia. Então você vê que já é comum na Inglaterra o pessoal pedir a renúncia e alguns líderes que estão na frente renunciar. Então a gente não sabe se é isso que vai acontecer, mas eu sei que já alguns membros ali próximos a ele já renunciaram ao cargo. Então eu vou soltar aqui um pouquinho dessa análise da CNN Brasil e depois a gente vai continuar lendo as notícias. O chefe da diplomacia americana, o Marco Rubio, deu uma declaração dizendo que o Irã deve responder hoje a uma proposta de acordo para encerrar a guerra. Seria para encerrar em definitivo, Mariana? Tainá, seria uma proposta para que pelo menos a guerra acabe, mas que aí exista um período de um mês para que os dois lados discutam outras questões relacionadas ao Irã, relacionadas principalmente ao programa nuclear iraniano, e é por isso que essa resposta do Irã vai ser tão importante. É por isso que os Estados Unidos aguardam essa resposta, uma nova proposta que os Estados Unidos fizeram, aparentemente pelas informações que a gente tem, cedendo ali algumas demandas, tentando mandar um documento mais moderado, dando esse tempo para que outras negociações aconteçam. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que espera que a resposta do Irã seja uma oferta séria, que leve a um processo sério de negociações. Lembrando que ele disse nessa semana, na Casa Branca, a jornalistas, que o conflito tinha acabado, que não havia mais a Operação Fúria Épica, né, como a Casa Branca batizou a operação militar que deu início a essa guerra, já tinha acabado. Mas a gente vê, como a gente acabou de falar, ataques ainda acontecendo, Trump dizendo que há um cessar-fogo, o Irã acusando os Estados Unidos de violarem esse cessar-fogo. Então é por isso que ter uma resposta do Irã nesse momento, ter um acordo de fato, colocando fim a essa guerra e dando esse período de negociações para que outros assuntos sejam abordados, seria tão importante. A gente separou um trecho do que disse o secretário de Estado americano Marco Rubio. Vamos ouvir. We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well, so that may be serving as an. A extrema enfrenta a disputa pela liderança? Não no momento. Além das derrotas de terça-feira, a popularidade de Starmer caiu para uma das piores entre os líderes britânicos. Seu partido está atrás do populista Reform UK nas pesquisas de opinião, o que sugere que o Partido Trabalhista perderia uma eleição parlamentar nacional prevista para 2029. Apesar disso, alguns ministros importantes do gabinete apoiaram publicamente o premier na sexta-feira. Os pedidos de sua renúncia, que aumentaram no mês passado após novas relações sobre a nomeação de Peter Mandelson como embaixador dos Estados Unidos, ainda vêm principalmente das alas mais radicais do Partido Trabalhista e de partidos políticos de oposição. Então aí também surgiu através de uma nomeação lá como embaixador dos Estados Unidos, que provavelmente é alguém que o partido não concorda e que vai ter às vezes boas relações com os americanos, mas que é alguém que está contra a ideologia aí do Partido Trabalhista, né? Outra análise aqui que eu vou soltar para a gente ver. Isso está se transformando numa grande crise política aqui no Reino Unido, que pode, no limite, levar até a renúncia do primeiro-ministro Keir Starmer. Ele está sendo muito criticado por muitas forças políticas aqui no Reino Unido, inclusive por membros do seu próprio Partido Trabalhista. Isso porque ele aceitou a indicação do Lord Mandelson, Peter Mandelson, para ser
o embaixador do Reino Unido lá nos Estados Unidos, mesmo sabendo que existia uma relação de amizade entre o Peter Mandelson e também o Epstein. Ele diz, o primeiro-ministro, que ele foi vítima ali das mentiras do Peter Mandelson, que teria dito a ele que as relações não eram assim tão profundas de amizade com Epstein e que ele poderia ficar tranquilo que não haveria problemas para o governo do Reino Unido. Não foi isso que aconteceu na prática, Carol. O Keir Starmer teve que demitir em setembro do ano passado o Peter Mandelson, depois que e-mails que ele teria enviado ao Epstein foram tornados públicos. Esses e-mails mostravam que o Peter Mandelson continuava mantendo amizade com Epstein e também disse que nesse e-mail que ele achava que a sentença contra o pedófilo condenado pela justiça americana era muito dura. Mais recentemente, na semana passada, vieram à tona novas informações sobre a relação entre o Peter Mandelson e o Jeff Epstein, e também com outras pessoas relacionadas a esse caso, e soube-se então que o Peter Mandelson talvez tivesse enviado informações confidenciais para o Epstein durante a crise econômica de 2008. Portanto, uma relação também que tem muitas dúvidas com relação à legalidade dela, porque na época em que o Peter Mandelson enviou essas informações ao Epstein, ele era secretário de Estado aqui no Reino Unido, na administração anterior do Gordon Brown, primeiro-ministro, um dos primeiros ministros trabalhistas que antecederam aí o Keir Starmer. Mas o Keir Starmer, apesar de várias acusações contra o Peter Mandelson, acabou colocando-o lá como embaixador do Reino Unido na Casa Branca. Os próprios membros do Partido Trabalhista estão cobrando agora o primeiro-ministro para esclarecer a situação. E alguns assistentes muito próximos do primeiro-ministro estão renunciando, Carol. No final de semana, como você disse, o Morgan McSweeney, que é o chefe de gabinete, ou era o chefe de gabinete do Keir Starmer, renunciou. Ele era uma figura muito importante dentro do Partido Trabalhista, muito próximo do primeiro-ministro, e ele aceitou ali a responsabilidade por ter indicado o Peter Mandelson para o Keir Starmer. Agora, há poucos minutos, o chefe da comunicação também de 10 Downing Street, do primeiro-ministro Keir Starmer, também renunciou. Então, vários assessores próximos do primeiro-ministro estão renunciando numa tentativa de assumir a responsabilidade e limpar o terreno para que o próprio primeiro-ministro possa tentar dar uma volta política por cima. Mas essa crise que se originou lá nos Estados Unidos está aumentando muito por aqui, com muita gente criticando o primeiro-ministro. Os líderes da oposição, inclusive, estão dizendo que ele não tem mais condição de continuar no cargo. Então a gente vê aí, por ironia, Carol, lá nos Estados Unidos, uma discussão política, mas que não atinge diretamente o governo e não tem colocado grandes pressões sobre o presidente Donald Trump, mas aqui no Reino Unido, do outro lado do Atlântico, uma pressão política muito grande sobre o primeiro-ministro, que pode, inclusive, ser substituído dentro do Partido Trabalhista. É uma crise que vem aumentando muito de proporções aqui no Reino Unido, porque o Keir Starmer nomeou o Peter Mandelson, mesmo sabendo que ele tinha relações com o pedófilo condenado Epstein. Quantos nomes que surgem em meio a essas investigações, América, e no caso do Reino Unido, é mais um nome público que vem à tona. Basta lembrar, quando tivemos início às informações com relação ao caso Epstein, o ex-príncipe Andrew ganhando muito destaque, inclusive com breves manifestações por parte da família real. A gente está falando dele que foi príncipe e é irmão do rei Charles. Exato, Carol. E agora há pouco também, nós tivemos pela primeira vez uma manifestação do príncipe de Gales que disse que ele estava muito preocupado com relação a esse caso, com relação à questão do príncipe Andrew, ex-príncipe. Ele perdeu o título de príncipe. O príncipe William e a Catherine, pela primeira vez, se manifestaram com relação a isso, dizendo que eles estavam muito preocupados com a situação, que eles estavam especialmente preocupados com as vítimas desse caso, que esse é o principal foco, obviamente, tentar levar justiça àquelas moças, aquelas meninas, aquelas mulheres que foram abusadas por esse círculo do Epstein, e eles foram pela primeira vez, soltaram uma manifestação, o príncipe William, que é o herdeiro do trono, com relação inclusive ao seu tio. O Andrew perdeu o título de nobreza, ele não pode mais ser chamado de príncipe, e ele também teve que abandonar a mansão que ele ocupava, uma mansão da família real, lá na cidade de Windsor. Tudo isso por determinação do rei Charles III, que está também tentando proteger a família real desse escândalo. O Andrew tinha muitas relações com o Epstein e surgiram, inclusive, mais revelações de que ele teria participado de parte ali
daquelas festas que ele promovia nos Estados Unidos. Na semana passada surgiram fotos do Andrew de alguns anos atrás, inclusive com mulheres que teriam participado também daquelas festas. O Andrew nunca mostrou grande arrependimento pelos atos que foram feitos, manteve a amizade com o Jeff Epstein, mesmo depois dele ter sido condenado. Isso causa também grandes problemas para a família real. Por isso, tanto ele acabou perdendo o título de príncipe, como teve que abandonar também a família, a mansão da família real. E agora o próprio príncipe herdeiro, o príncipe William, dizendo que está preocupado com essa situação, mais uma vez numa manifestação que tenta proteger a família real. Então a gente vê, Carol, um escândalo. Então aqui vamos dar início aí em diversos escândalos, né, principalmente envolvendo Epstein, o que tem se tornado aí difícil a permanência de Sturmer aí como primeiro-ministro britânico. O momento é crucial, sendo que o Partido Trabalhista enfrenta problemas graves, tanto a nível interno como internacional. O novo líder daria essa situação sem quaisquer soluções novas e óbvias à sua disposição. Esses problemas incluem restrições orçamentárias rigorosas, aumento do custo de vida e as exigências de mais gasto com a defesa, num contexto de crescente incerteza global e mercados financeiros instáveis que podem reagir negativamente a qualquer sinal de instabilidade política. Além disso, dos 3 candidatos considerados os mais prováveis substitutos de Sturmer, dois têm bons motivos para esperar. O presidente da Câmara da Grande Manchester, Andy Burnham, não tem o número de assentos no parlamento necessário para lançar uma candidatura. E a antiga vice-primeira-ministra Angela Rayner ainda não resolveu completamente as questões fiscais que levaram à sua demissão no ano passado. O terceiro, Wes Sterling, é atualmente ministro da Saúde. Como pode surgir concorrência para um cargo de premier? Uma disputa pela liderança pode ser desencadeada se houver apoio suficiente dentro do Partido Trabalhista para um candidato substituto de Sturmer. Geralmente é mais difícil para os parlamentares trabalhistas destituir um primeiro-ministro do que para o Partido Conservador, que teve 5 primeiros-ministros em 8 anos desde 2016. Isso ocorre porque os dissidentes trabalhistas teriam que se unir em torno de candidatos específicos, em talvez de simplesmente declarar a moção de confiança contra o líder. Os parlamentares trabalhistas nunca conseguiram destituir um primeiro-ministro em exercício nos mais de 125 anos de história do partido. Como funciona uma disputa? Qualquer candidato que desejasse concorrer precisaria garantir apoio público de 20% dos parlamentares trabalhistas, já que o grupo detém 403 cadeiras, isso equivale a 81 apoiadores. Os candidatos também devem atingir metas de apoio das organizações de base do Partido Trabalhista e de organizações afiliadas como sindicatos. Sturmer teria o direito automático de estar na célula eleitoral caso optasse por disputar a eleição. Se apenas um candidato se qualificar, não há votação. O candidato é eleito sem oposição como líder do Partido Trabalhista e torna-se primeiro-ministro. Vamos carimbar nosso passaporte agora e voar até a Europa. Por lá, os principais partidos políticos começaram hoje as campanhas da eleição geral, que está marcada para julho. Então a gente tem mais ou menos, Américo, 1 mês e meio. Olha o Américo Martins. Já conta pra gente onde você está, Américo. Já queremos Américo Guia Turístico já aqui pra gente. E também, claro, o cenário político eleitoral dos ingleses. Olá, Elisa, muito bom dia a você, a todo mundo que nos acompanha no live. Esse prédio maravilhoso aqui atrás é o Palácio de Westminster. E é aqui que trabalha o Parlamento Britânico. Por isso eu vim aqui. Aqui a gente junta a arquitetura desse lugar com o simbolismo da política que começou na sua forma total hoje com o início dessa campanha. O primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak, pediu ontem que o rei dissolvesse o parlamento. Isso vai acontecer no dia 30 de maio e convocou novas eleições para o dia 4 de julho. Então, hoje, todos os partidos políticos começaram oficialmente as suas campanhas eleitorais. As pesquisas de opinião todas mostram que o partido da oposição, o Partido Trabalhista, lidera com folga as intenções de voto. Segundo a média dessas pesquisas, Elisa, o Partido Trabalhista, que é liderado pelo Sir Keir Starmer, tem 44% das intenções de voto. E o Partido Conservador, do primeiro-ministro Rishi Sunak, tem apenas 23%. Acontece, Elisa, que aqui a eleição é muito diferente no Brasil e vale a pena explicar como é que ela funciona. Aqui é um regime parlamentarista com voto distrital. Então, uma eleição geral, os eleitores votam em um candidato que representa o seu distrito e aquele que tiver mais votos naquele distrito é eleito.
eleito. Então ninguém aqui vota para ser primeiro-ministro. Então Rishi Sunak e o Keir Starmer estão fazendo campanhas pelo país inteiro, tentando conseguir o maior número de votos para os candidatos dos seus partidos em cada um desses distritos. No total são 650 distritos eleitorais. Então é uma disputa em cada um desses lugares. O Partido Trabalhista está na frente, mas isso não quer dizer que eles vão ter 44% exatamente dos votos e os conservadores 23% se a eleição fosse hoje, porque em cada um desses distritos é uma eleição diferente. Então existe uma tendência de que os trabalhistas vençam, porque a maioria deles é muito folgada, mas isso não necessariamente vai refletir ali no número de deputados que vão ser eleitos aqui para a Câmara dos Comuns. E como é que é depois escolhido o primeiro-ministro? É o líder do partido que tiver maioria aqui no parlamento. Como são 650 cadeiras, aquele partido que conseguir 326 eleitos, pelo menos, consegue formar o seu governo. É muito possível que sejam os trabalhistas pela diferença que eles têm na campanha. Mas, como eu disse, vai ser uma eleição em cada um desses 650 distritos. E hoje, no primeiro dia de campanha, o Rishi Sunak, o primeiro-ministro, disse que a economia está começando a dar uma volta por cima aqui no Reino Unido. A inflação está no seu nível mais baixo nos últimos 3 anos, por isso ele convocou as eleições agora e a economia deixou a recessão. O Partido Trabalhista, por outro lado, diz que é hora de acabar com o caos do Partido Conservador, que está no poder já há 14 anos. Então a oposição vai bater muito nessa certa estafa que as pessoas têm do Partido Conservador neste momento. E agora nós vamos ter até o dia 4 de julho para acompanhar se os conservadores conseguem melhorar nas pesquisas ou se os trabalhistas de fato vão ganhar a maioria das cadeiras e vão apontar o Sir Keir Starmer como o novo primeiro-ministro. Elisa. Américo Martins trazendo então o cenário eleitoral entre os ingleses, acompanhado desse baita cenário, hein? A arquitetura londrina é uma loucura. Obrigada, Américo Martins. Tá, se mais um candidato se qualificar, o vencedor é decidido por votação entre os integrantes e afiliados do Partido Trabalhista. O vencedor torna-se então primeiro-ministro. Quais são as outras opções? Alguns parlamentares trabalhistas sugerem que Starmer estabeleça um cronograma para a sua saída, permitindo uma transição gradual para o novo líder que concorreria às eleições em 2029. Starmer afirmou que pretende liderar o partido nas próximas eleições. Em 2006, o ex-primeiro-ministro trabalhista Tony Blair estabeleceu um prazo para sua saída após a renúncia de alguns membros do baixo escalão de seu governo, mas não renunciou imediatamente. Então você sabe, pela notícia, e como é de costume diferente do Brasil, é provável que futuramente ele não permaneça como primeiro-ministro, mas ele esteja já organizando a sua saída gradualmente, assim, para não fazer nada de uma hora para outra e causar escândalo. Isso é costume ali dos britânicos. Alguns acabam renunciando imediatamente, mas eu acho que esse não vai ser o caso aí do Starmer, mesmo com essas questões que aconteceram do Reino Unido. O que pode acontecer aí, às vezes, de renúncia, do que eu acho, é a guerra. A guerra está envolvendo cada dia mais e mais países da Europa, a guerra está se apertando, mesmo que muitos estão falando que está acabando entre Irã, a Rússia está ali aos pouquinhos, brigando ali com a Ucrânia. O mundo cada vez mais está se aproximando de mais guerras. O que acho que pode acontecer, talvez de algum dia um primeiro-ministro renunciado de um dia para o outro, é o posicionamento frente a essas guerras que estão acontecendo dentro do território europeu, como na Ucrânia, e até aí em territórios ali mais para o Oriente Médio. Então, se você gostou aí desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Um abraço a todos.